Aleluias. Talvez muitos de nós poderia questionar mais. Queria ouvir uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de bênção. Essa é a palavra de bênção. Glória a Deus. Como eu disse, a partir do momento que nós seguimos Jesus, que é o dono da bênção, as bênçãos vão estar sobre a nossa vida. Mas para isso acontecer é necessário nós aprender a colocar Jesus como foco da nossa vida. Muitas das vezes coisas não dão certo, algo não dá certo na nossa vida, porque nós deixamos Jesus para segundo plano. Nós procuramos fazer o que nós queremos e Jesus fica em segundo lugar. Aleluias. É como se fosse, o exemplo do barco. Para o barco chegar para o outro lado, é necessário que alguém esteja guiando o barco. Por quê? Se o barco não tiver ninguém na direção, o barco vai ficar virando. E você quer chegar do outro lado e não consegue. Mas quando o barco tem alguém na direção, na frente, ele vai na direção correta. Assim é Jesus na nossa vida. Se nós deixar que Jesus esteja no comando da nossa vida, pode ter certeza que vamos alcançar bênção atrás de bênção. A nossa vida com certeza vai dar certo. Tudo que nós tentar fazer, vamos conseguir. Aleluias. Mas para isso é necessário nós pagar um certo preço. Aleluias. Renunciar muitas das vezes o que nós queremos. Deixar as coisas que nós desejamos para segundo plano. Como está escrito lá em Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, que todas as outras coisas vai ser acrescentado. Ou seja, colocar Deus em primeiro e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Aleluias. E aqui vamos observar o texto que Jesus tinha ordenado para passar para o outro lado, mas aí aproxima dele um escriba. Todos nós sabemos que o escriba é aquele que muitas das vezes persegue o Senhor, persegue as coisas de Deus. E ali ele vai dizer para Jesus: mestre, onde quer que o Senhor for, eu irei. E aí Jesus já demonstra e dá um exemplo: a raposa tem seus convis, as aves do céu tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclina a cabeça. Aqui vamos observar que, ao meu entender, Jesus estava mostrando que aqui na terra ele não tinha algo, porque o que ele tinha estava lá no céu. Que se eu e você estiver buscando ao Senhor para buscar algo aqui na terra, muitas das vezes vamos nos decepcionar. Mas se nós buscar para encontrar aquilo que está no céu, pode ter certeza que vamos nos impressionar. O que é impressionar? É nós almejar algo bom, ótimo, mas Jesus vir com algo melhor ainda do que nós imaginamos. Aleluias. Então aqui, de certo modo, Jesus estava mostrando, se você está atrás de mim, achando que aqui vai ter um castelo, uma casa bonita, um carro bom, buscar riqueza aqui na terra, um lugar aconchegante para você, me desculpe, isso eu não tenho. O que eu tenho preparado está lá no céu, te aguardando, aonde você com certeza vai ser feliz, aonde com certeza você vai ser completo, aonde com certeza você não vai sofrer mais, ali vai ser só alegria. Mas depois vai dizer que vem um discípulo e começa a conversar com Jesus e fala para Jesus, com as minhas palavras: Senhor, eu queria te seguir, não está desse jeito no texto, mas vou falar de uma forma para que a igreja entenda melhor. Eu queria te seguir, mas deixa que primeiro, eu vou lá enterrar os mortos, enterrar o meu pai, mas vai dizer que Jesus vai dizer o quê? Deixa que os mortos enterram os mortos. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o que? Trazendo para a nossa vida de hoje, que muitas das vezes nós estamos preocupados com nossos afazeres. Quem não lembra de Maria e Marta? Momento que Jesus está dentro da casa, imagine isso, Jesus dentro da nossa casa, nós poderíamos ali ter uma intimidade com Ele, conversar com Ele, falar, desabafar, falar tudo que a gente tem vontade, e nós vai preocupar em fazer outras coisas e deixar Jesus do lado. Aleluias. E Marta fez isso, por mais que ela quis arrumar a casa dela. Não é errado arrumar a casa, Hoje em dia tem certas mulheres que nem a casa quer arrumar, e muitas das vezes o marido chega, chama atenção, e aí acaba tendo divórcio. Mas a palavra diz que a mulher sábia edifica a tua casa. Aleluias. Por isso que nós temos que ser homens e mulheres, firmados no Senhor, porque com certeza a gente vai cuidar do nosso lar.
né? Eu agradeço a esposa que Deus tem me dado, e graças a Deus que ela é muito sábia. Até um cafezinho para mim ela deixa preparado, né? Aleluia. Então ali, vamos observar que Marta, naquele momento, ela se preocupou com a casa e esqueceu de Jesus, mas Maria estava com Jesus, ouvindo a palavra. Entenda, quanto mais próximo de Jesus nós estiver, a nossa chance de se dar bem, com certeza vai aumentar, porque ali nós vamos ter a palavra do Senhor em nossa vida. E aqui quando ele fala, deixa que os mortos, né, enterra o teu morto, Jesus estava dizendo assim com as minhas palavras, para de preocupar com as coisas, né, trazendo para o nosso dia de hoje, com as coisas do mundo, com os afazeres da casa, com outras coisas. Começa a preocupar com as coisas do céu, com as coisas do reino. Começa a preocupar com as minhas coisas, aleluias, porque nós temos certeza que Deus ele é tão bom, que muitas das vezes, se a gente observar algo que Deus está me dando aqui, muitas das vezes nós lutamos tanto para alcançar algo, e nós não estamos com Deus na nossa vida, alcançamos aquele algo, mas para perder, no piscar de olho, nós perdemos tudo. Mas olha Deus, quando nós não temos nada, quando Deus está com a nossa vida, no piscar do olho, nós conseguimos tudo. Aleluias. Olha o que Deus ele faz. Agora imagine se a sua vida e a minha vida estiver plenamente com Deus, a chance de perder será, né, difícil de acontecer, porque Deus está no controle. Mas isso foi apenas uma introdução, porque o que eu quero estar falando é sobre essa parte, aonde Jesus estava explicando, deixa que os mortos enterrem teu morto. Ou seja, deixa as coisas alheiras, as coisas de lado, e começa a preocupar mais com as coisas de Deus, começa a preocupar mais com a tua salvação, começa a procurar mais com as coisas que um dia, quando chegar o dia do juízo final, aí sim, nós vamos querer preocupar. Então se preocupe antes de chegar esse dia, e para isso acontecer, com certeza, nós temos que começar a deixar aquilo que atrapalha o nosso caminhar com o Senhor. E se você observar, quem não lembra do momento que Jesus teve um encontro com Pedro, todos conhecem essa passagem, lá em João 5, se não me falha a memória, agora deu um branco aqui, mas da pesca maravilhosa, no momento que Pedro estava frustrado ali, desistindo, né, de tudo, estava lavando a rede, estava querendo ir embora para a casa dele, porque não deu certo, Jesus chegou ali e quis ajudar Pedro. Jesus chegou ali e mostrou para Pedro, que com ele a vitória é certa, mostrou para Pedro, que se ele colocar Jesus, né, como primícia na vida dele, tudo vai dar certo. Se ele confiar naquilo que sai da boca do Senhor, com certeza a vida dele vai andar. Aleluias. Porque quando olhamos para Pedro, vamos imaginar algo. O texto, a Bíblia não vai relatar o que acontecia na vida de Pedro totalmente, mas eu quero imaginar que Pedro, muitas das vezes, foi pescar e não pescou muito não, pegou pouco peixe. Teve vezes que ele pegou muito peixe, pode ter vezes que ele pegou alguns peixes, pode ter vezes que ele foi pescar e não pegou nada. Aleluias, porque assim é a nossa vida. Mas no momento que Pedro teve uma das piores frustrações, que foi quando ele pescou a noite toda e não pegou nada, Jesus entrou ali e quis mudar. Eu imagino que Jesus fala, não Pedro, eu vou te mostrar, por mais que você teve muitas decepções na tua vida, agora se você colocar eu na frente da tua vida, colocar eu como primícia, colocar a minha palavra, dê ouvido à minha palavra e fazer conforme eu falar, pode ter certeza que você vai alcançar muitas coisas boas. Aleluias. E o texto vai dizer o quê? Que Pedro confiou no Senhor, por mais que Pedro estava desapontado com ele mesmo, porque ele não tinha conseguido alcançar o objetivo dele. Vai dizer a palavra que quando Jesus fala para Pedro ir um pouquinho mais para o meio, Jesus libera uma palavra, e Pedro confiou na palavra do Senhor, e vai dizer o quê? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Senhor, eu me dei mal, mas agora eu quero confiar no Senhor. O que o Senhor falar eu vou fazer. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. Se nós queremos mudança na nossa vida, temos que deixar Deus ditar a regra, Deus falar o que nós devemos fazer, como está dizendo o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, ou seja, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida.
Aleluias. Muitas das vezes Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas nós queremos agir de diferente. Aleluias. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus tinha um propósito com cada discípulo, tinha algo grande com cada um. Aleluias. Naquele momento os discípulos entenderam porque estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, não largava Jesus por nada. E hoje em dia nós estamos deixando Jesus de lado e queremos andar com as nossas coisas. Queremos fazer os nossos desejos, queremos fazer aquilo que nos traz alegria. Colocamos Jesus para segundo plano. E nesta noite Deus está querendo falar para a igreja: vamos deixar as coisas e seguir Jesus. Não vamos deixar Jesus e seguir as coisas. Aleluias. Porque naquele momento que Pedro entendeu isso, que no momento que ele jogou aquela rede, pegou uma grande quantidade de peixe, eu imagino que colocou uma dúvida na cabeça de Pedro: mas como assim? Eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas agora com Jesus, minha rede encheu, eu peguei uma grande bênção. Que Jesus é esse? O que ele tem de diferente, que mudou a situação da minha vida? O que ele tem, que está me fazendo isso comigo? Então eu imagino que Pedro naquele momento teve um impacto tão grande, que a palavra vai dizer, que ele deixou os peixes, para seguir Jesus, deixou a rede, para seguir Jesus, deixou o barco, deixou todo mundo que quis seguir Jesus. Eu imagino que naquele momento, se os discípulos falassem: eu não vou, mas o Pedro falou: eu vou. Está entendendo o que Jesus quer dizer para mim e para você? Vamos deixar as coisas para segundo plano e vamos seguir Jesus. Vamos parar de ficar dando desculpa para não estar fazendo as coisas de Deus, para não buscar a Deus. Vamos parar de colocar, que eu estou fraco, eu não vou, eu não aguento, eu não vou. Vamos parar com isso. Vamos buscar ao Senhor. A palavra vai dizer que nós temos que buscar Ele enquanto nós podemos achar. Vai ter um momento que eu vou querer buscar o Senhor, não vou conseguir achar. Aleluias. Às vezes eu e você damos muita desculpa para não fazer as coisas de Deus. Qualquer coisinha eu não vou para a igreja, qualquer coisinha eu não vou pregar, qualquer coisinha eu não vou louvar, qualquer coisinha eu vou parar de servir ao Senhor, não vou mais para a igreja. Aleluias. Para com isso, entenda algo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor, não é a palavra que precisa de nós. Aleluias. Deus sem nós é Deus, a palavra sem nós continua sendo a palavra de Deus. Aleluia. É como se fosse o médico e nós os doentes. Nós precisamos do médico, não é o médico que precisa de nós. Mas muitas das vezes nós colocamos muita desculpa. Qualquer coisinha, não vou, não faço, não parei. Entenda algo: Jesus é o remédio. Ele pode curar a nossa doença, Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar, Ele pode nos transformar. Sem Jesus não conseguimos nada. Aleluias. Então naquele momento Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Aleluias. Mas a caminhada vai ser difícil, mas com Jesus com certeza Ele vai te ajudar. Se a gente observar o texto, lá em João 4 vai falar de uma mulher chamada samaritana, uma mulher samaritana. E naquele momento Jesus vai dizer a palavra que era necessário passar por lá. E o interessante é que quando Jesus passa por lá, ele tem um encontro com ela. E se você observar em João 4, 28, após Jesus conversar com aquela mulher entender quem era Jesus, que a palavra vai dizer que de dentro dele jorrava água de vida. Aleluias. Está entendendo? Quando nós deixamos as coisas para estar com Jesus, temos vida. Quantos de nós, muitas das vezes, eu já até falei isso com alguns obreiros: não fica em casa, não falta culto, porque se nós ficar em casa, nós vamos ficar morrendo espiritualmente, e vindo na igreja, de alguma forma, a palavra de Deus vai trazer vida para nós. Aleluia. Não importa quem está pregando, mas desde que seja a palavra de Deus, ela traz vida. Aleluia. Então aquela mulher, ela estava sentindo como uma mulher morta, não tinha mais vida. E aí quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus trouxe vida para ela. E ela entendeu quem era Jesus, quem realmente era Jesus. E aqui no verso 28, João 4, verso 28, vai dizer assim, que aquela mulher deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àquele homem: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tem feito, porventura não é este Cristo? E ela saiu por toda a cidade, e foi ter com ele. Aleluias. Está entendendo? Essa mulher,
deixou o cântaro. O que era o cântaro? O que simbolizava o cântaro na vida daquela mulher? Era algo que ela tinha na mão dela, é algo que ela carreguia, é algo que ela estava com ela todo o tempo. Eu imagino que não sei quantos tempos que ela andava naquela cidade, mas toda vez ela carregava aquele cântaro, pegava água e voltava para a casa dela. No outro dia, então era algo que estava preso na mão dela. Mas no momento que ela encontrou Jesus, o que ela fez? Não quero saber de cântaro, agora eu quero saber de Jesus. Aleluias. Está entendendo? Enquanto eu e você estiver preso nas coisas, nós vamos deixar Jesus de lado. Mas no momento que eu entender, eu não preciso de coisas, mas eu preciso de Jesus. Aleluias. A vida daquela mulher foi mudada, como a de Pedro, foi transformada. Mas porque ele renunciou a algo, ele deixou algo. Está entendendo? Enquanto eu e você estiver prendendo em coisas e colocando Jesus para segundo plano, não vai melhorar. Nossa vida melhora a certo momento, depois volta a ficar ruim de novo. Melhora a certo momento, volta a ficar ruim de novo. Aleluias. Mas que nesta noite eu e você entenda, não precisamos prender em algo. Aquela mulher entendeu algo. Ela entendeu: a água que eu tiro desse poço, nesse cântaro, não preciso mais. Tem um que já me fornece a água da vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Outro exemplo que eu quero trazer para a igreja, se você observar em Mateus 8, a partir do verso 9, ali Jesus vai contar uma história do momento que ele chamou Mateus. A palavra vai dizer que quando Jesus chega até Mateus, ele faz uma simples pergunta, fala algo para Mateus, vai dizer assim, ó: segue-me. Naquele momento eu imagino que Mateus olhou para Jesus e falou: é esse mesmo que eu preciso. Aleluia. É disso que eu preciso. Glória a Deus. Quantas das vezes nós estamos passando um certo momento da vida, precisamos de uma simples palavra: vamos para a igreja, você é bênção, você vai conseguir, se esforça que agora vai dar certo. Nós precisamos de uma simples palavra para que a nossa vida seja mudada. Então naquele momento, quando Jesus fala para Mateus isso: segue-me, eu quero imaginar que Mateus não pensou duas vezes. Agora tenta imaginar a vida de Mateus, um cobrador de imposto, um homem que cobrava imposto de todo mundo ali. No momento que ele toma essa decisão, imagine como que aquele amigo dele iria ficar. Mas ele não olhou para amigo. Muitas das vezes nós olhamos para ocasiões à nossa volta. Vai falar de mim, vai me criticar. Isso sempre vai falar. Você estando com seus amigos ou não estando com seus amigos, você estando do lado certo ou do lado errado, sempre vão falar de você, não importa o que você faça. Mas entenda isso. É melhor falar de você, você servindo ao Senhor, do que você estando no mundo. Por quê? Aleluias. Porque tem um que julga a nossa vida, que é o nosso Deus. Ele julga as nossas palavras. Aleluias. Ele julga aquele que nos taca a pedra. Jesus está colhendo todas as pedras. Então não precisamos fazer nada. Aleluias. Então naquele momento, Mateus vai e segue Jesus. E o interessante é que no texto vai dizer que Jesus está na casa dele. E naquela mesa estava sentado muitos com ele. E por Mateus ter mostrado a mudança, para você ver a mudança que Mateus, a certeza, isso que falta muitas das vezes em nós. Nós falamos: eu aceito Jesus. Então nós pensamos: agora a pessoa vai andar no caminho certo de Deus. Da porta para a igreja para fora quer fazer muitas coisas erradas. Não quer mostrar realmente a mudança, a decisão que tomou. Mas olha para Mateus, no momento que ele falou assim, Jesus falou: segue-me. Naquele momento Mateus já levantou mudado: eu quero seguir Jesus. E prova disso que ele já foi sentar na mesa junto com Jesus. Mas como eu disse, ali os fariseus, começou a falar: mas quem é esse que está sentado junto com os pecadores? Mas Jesus, como ele é sábio, e ele defende eu e você. Às vezes muitos não defendem nós, mas Jesus ele defende. Ele julga a nossa causa. Ele vai dizer: mas porventura, não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Aleluias. Ide, porém, e a pregai o que significa misericórdia, que não é sacrifício. Aleluias. Porque eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Aleluias. Está entendendo? Jesus, ele sabe que você está arrependido. Aleluia. Quando Jesus chamou Mateus, e Mateus se pôs na posição, Jesus sabia que ele estava arrependido de tudo que ele fez. Aleluia. É por isso que Jesus se levantou para defender ele. Glória a Deus. Assim somos nós. Jesus sabe que nós somos pecadores, errantes, mas a partir do momento que ele nos chama e nós deixamos tudo para trás, aquilo que nós fazia, e mostramos nosso coração puro ao Senhor, ele com certeza, ele julga a tua causa, ele defende você, ele luta por você, como diz a palavra. Pode até a tua mãe te esquecer, mas Jesus não vai te esquecer, porque ele te ama, ele sabe o valor que você tem. Aleluias. Então que nesta noite nós possamos pegar esse exemplo de Pedro, largou tudo para seguir Jesus. Que nesta noite nós possamos pegar o exemplo da mulher samaritana, que ela deixou o cântaro para fazer a vontade de Deus. Aleluias. Que nesta noite nós possamos fazer conforme Mateus, que numa simples palavra, Jesus, segue-me, ele largou tudo e se pôs na posição do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. É até aqui que Deus tem colocado no meu coração para a igreja. Aleluia. Quer viver algo sobrenatural? Segue ao Senhor. Aleluia. Não deixe as coisas te prender. Guarde isso que eu falei. Não largue Jesus pelas coisas, mas largue as coisas por Jesus. Aleluia. O que Jesus tem é ilimitado, porque ele tem, mas as coisas é limitada. Uma hora acaba, uma hora você perde, uma hora chega no fim, mas o nosso Deus, ele é eterno, e a todo tempo ele vai estar conosco. Aleluia. E o que ele tem para nós também é eterno. Amém? Glória a Deus. As palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.